Caros irmãos em Cristo, é sempre uma alegria poder falar do Evangelho e nada melhor do que ressaltar a importância que nós temos da família. A nossa família, o nosso teto, 4 paredes, mas me interessa muito falar da família universal. Então, no capítulo 14, nós temos que o Kardec coloca uma passagem do Cristo extremamente interessante, que na época não foi bem entendida e hoje ainda muita gente tem dificuldade de entender. O Cristo era muito questionado com relação a várias coisas de ordem espiritual que ele colocava, e numa das parábolas dele, ele está numa casa se alimentando, em torno várias pessoas, discípulos, e aí uma dificuldade grande para se aproximar do mestre, quando alguém vem e diz para ele: olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí. O Cristo para e diz: quem são meus irmãos e quem é a minha mãe? E mostra os discípulos. E aí ele faz uma colocação que é extremamente importante, que ele diz: porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai Celestial, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O Cristo já colocava ali naquela fase, o momento era difícil ainda para o entendimento, mas ele falava de uma família universal. Ele falava que irmão, irmã, mãe, é todo aquele que através dele chega a Deus. Então era extremamente importante. E o Cristo jamais desprezaria a família, mesmo sabendo da dificuldade que ele tinha no ambiente doméstico, que os irmãos não tinham um entendimento muito claro da missão do Cristo. A própria Maria tinha algumas dificuldades para esse entendimento. Então, alguns dos irmãos queriam tirar ele de circulação, dizendo que as ideias dele não estavam bem, que ele não estava, de alguma forma, representando o que a sociedade da época queria. E ele sabia disso com relação aos irmãos. Então, algumas pessoas chegam a dizer: olha, mas como é que ele poderia dizer isso para a mãe dele? Quem é meus irmãos, quem são minhas irmãs, quem é minha mãe? Claro que o Cristo jamais diria no sentido negativo, porque a gente sabe da veneração que ele tinha pela mãe. Tanto é que nos mandamentos, no 4º mandamento, todos os mandamentos não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. No caso de pai e mãe, está honrar pai e mãe. É um mandamento que está colocado de uma forma diferente. Porque a gente sabe que a nossa família, nós temos a família material, que é consanguínea, onde o pai e a mãe nos oferecem um corpo físico para o reencarne. Mas nós sabemos que a verdadeira família é a família espiritual. Espíritos afins que pensam de mesma forma se encontram antes, durante a encarnação e depois da encarnação. Então, todos os locais onde esses espíritos podem estar juntos, eles vão se reunir. E se tem chance de vir numa família material, pede para que isso ocorra. Acontece que, dentro de 4 paredes, a família, às vezes, cometemos alguns erros. E esses erros têm que ser ressarcidos. Então, numa família, às vezes, recebemos alguém que, numa encarnação anterior, tivemos dificuldade com ele. Ou nós acabamos dificultando as coisas para ele, ou eles nos dificultando, criou uma certa inimizade, cria uma antipatia. A gente sabe, hoje, olhando para uma pessoa que vê pela primeira vez, diz assim: olha, eu fui com a cara dele. E não sabe por quê, nunca viu. Mas são coisas de vidas anteriores. E o mesmo ocorre quando olha para alguém pela primeira vez e diz: olha, não gostei. E não sabe explicar por que não gostou. São coisas de passado. Deus sempre coloca essas dificuldades que nós tivemos em encarnações anteriores para serem resolvidas nas próximas encarnações. Nós é que quando julgamos alguém, a gente estabelece uma pena. Deus nunca estabelece tempo de pena. Ele sempre deixa a critério de cada um. Todo aquele que reencarna, que deixa de praticar o mal, se volta para o bem,
entendeu coisas espirituais, começou a crescer espiritualmente e encerra aí a pena dele. Nós, quando condenamos alguém a 40 anos de prisão, com 10 anos, às vezes, ele já entendeu tudo aquilo que ele fez e já se volta para o bem, mas a gente continua com ele mais 30 anos preso. E Deus, a partir do momento que você deixa de fazer o mal, você se arrepende e começa a praticar o bem, o teu carnezinho está pago. Então, eles quitam as nossas dívidas. E quando a gente recebe alguém no nosso lar, uma boa parte deles é para quitar essas dívidas. Então, tem o Richard Simonetti que coloca que alguns espíritos até pedem para vir como órfãos, porque na convivência anterior da família teve algumas dificuldades e que hoje ele vem para ser adotado. Então, a gente imagina que a adoção é uma coisa que acontece no acaso. Não é. São programações espirituais aonde aquele que adota está recebendo alguém que não é consanguíneo, mais por um acerto de conta. Então, é importante o retorno e é importante a adoção, né? A gente crê que quando o homem estiver um pouco mais evoluído, nós não vamos ter mais orfanatos, nós não vamos ter mais asilo, porque cada um de nós vai ter uma responsabilidade de não deixar uma criança na rua, não deixar uma criança no orfanato. Porque como é a célula máter da família, a gente sabe a importância que é educar esse espírito num lar cristão, que dali é que ele vai florescer. Se a gente não dá oportunidade de ele conviver em família, fica muito difícil, né? Então, a oportunidade é dentro do lar. A adoção é uma coisa fantástica. Eu estava lendo uma história de uma senhora que o pai, conversando com um amigo, fez uma promessa para o amigo que ela se casaria com o filho dele. Então, ela, para atender a promessa do pai, acabou se casando e 2 anos depois, convivendo, ela percebeu que o marido era uma pessoa boa, uma pessoa legal e passa a amar o marido. E ela vive com esse marido ele desencarna aos 90 anos. Como eles não conseguiram ter filho durante 10 anos, eles começam a adotar. Adotam o primeiro, 2 anos depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto filho. E como eles pegavam esses bebês bem novos ainda, ela conseguia amamentar, tinha leite materno para dar para esses bebês. E foi fazendo isso, chegou um momento que o último que eles adotaram, o sexto filho, ele tinha alguma dificuldade de visão, aí eles corrigiram, mas ele se sentia deslocados nas salas de aula. E aí eles resolvem ir um pouco mais fundo e percebem que ele tem uma deficiência. Eles, como eram pessoas que trabalhavam no comércio, o marido continua no comércio e ela resolve montar uma assistência para crianças especiais. E aí passa a ter uma casa de assistência especial em função do sexto filho que eles adotaram. Então é uma história assim que você vai vendo, e é uma história real, o que a adoção faz. Primeiro ela conseguia amamentar uma criança que não veio do útero, né? Depois a dedicação para os 6 filhos, e depois dedicação para outras crianças especiais que chegavam até eles. Então, eu estava lendo e achei assim que é uma coisa que hoje não é tão comum, porque hoje o que acontece? Nós temos famílias hoje um pouco diferentes lá do passado. Nós temos vários tipos de família, e dentro das nossas casas hoje, nós temos uma série de coisas que atuam. Informações, às vezes, negativas, nós temos problema com vícios, com drogas, nós temos problema de violência, nós temos uma série de coisas que, de alguma forma, atua fortemente na família. Não adianta você ser um excelente orador, ser um empresário, ter dinheiro, ter poder, mas se você fale como alguém dentro do lar. Você, se falhar como
esposo, como esposa, como filha, como nora, como sogra, como genro, você falhou em tudo. Então, não adianta ser bem-sucedido fora de casa, tem que ser bem-sucedido fora e dentro. Então, tem até uma passagem no Evangelho que a pessoa diz assim, lá fora eu aceito tudo que me fazem, mas aqui dentro de casa eu mando. E aí o Espírito coloca, e devia acrescentar que sou odiado. Então, dentro de casa é uma coisa assim extremamente importante que a gente possa aprender a ter paciência, porque normalmente as pessoas dizem que perdeu paciência, mas elas não têm paciência, não têm o que perder, não é? Então não tem o que perder. Paciência, se fosse perder, quando você teria, mas normalmente a gente não tem. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, diz assim, o que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta do Espírito da Verdade é direta, uma recrudescência do egoísmo. Então, a família, ela tem um propósito de quebrar o egoísmo, o orgulho, a vaidade excessiva, porque quem nos conhece é quem convive com a gente 24 horas por dia. Lá fora é diferente, mas quem convive conosco é quem sabe realmente quem nós somos. Tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, na 913, que diz o seguinte, o egoísmo, a resposta do Espírito da Verdade, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal que nós temos na crosta terrestre. Então, isso me lembra as colocações que o Cristo fez numa das parábolas, quando uma pessoa chega na sinagoga e começa a fazer uma prece e diz assim, olha, eu estou aqui porque eu não sou corrupto como esse que está aí rezando, eu não sou ladrão, eu não sou não sei o que, eu sou não sei o que, eu não sou não sei o que, pago dízimo 2 vezes de tudo que eu tenho. E o outro, coitado, à distância, nem ousava levantar os olhos para o céu e dizia assim, olha, Senhor, me perdoe porque eu não sei falar, não tenho grandes palavras, mas eu sei que estou em débito. E aí o Cristo coloca, esse último é que realmente vai para casa aliviado, porque o outro veio para falar defeito dos outros. Quando você tem que fazer uma prece, falar com Deus, primeiro vai reconciliar lá com aquele que você tem dificuldade, porque Deus não vai ouvir alguém que não consegue perdoar alguém. Se você está pedindo para Deus perdão, para que Ele entenda as tuas necessidades, você tem que entender o outro também. Então, chegando agora nessa época do Natal, que é uma época que a vibração do globo muda, e nós estamos numa época de pandemia, onde a família obrigatoriamente tem que conviver mais do que outros tempos, é hora, se você não pode ter um contato físico com pessoas de risco, mas pelo menos pegar um telefone e conversar. Não adianta você ficar isolado em casa, tentando falar com Deus, sendo que o coração transborda de ódio. Porque a fonte geradora é você. Se você sente ódio, sente inveja, quem sofre é você. Só que demora para perceber isso. Então, se tem que falar com Deus, procure essa pessoa, converse com ela, e seja claro, porque tem gente que faz prece repetida, ninguém entende o que ele fala na prece. Se o plano superior não entende o que você quer, o que você precisa, porque todo aquele que mentaliza um santo, mentaliza um espírito superior, eles conduzem essa vibração de prece para Deus. Tem que entender o que você quer. Primeiro, deixando claro aquilo que você quer, todo tratamento de dependente químico é quando ele começa dizendo assim, eu sou dependente. Daí para frente começa a cura. Quando você fala que tem um problema, assume e daí para frente vem a cura. Enquanto você não admite que tem um problema, você não terá a cura. Então, quando você esvazia o coração desse ódio, dessa dificuldade, fala com Deus que com certeza será ouvido. Algumas pessoas dizem assim, eu não faço prece porque não me atendem. Todos nós sabemos que às vezes
os nossos filhos, as crianças, pedem alguma coisa e você não faz o que ele está pedindo, porque se fizer vai ser a perdição total dele. E Deus sabe disso. Então, quando a gente faz uma prece, todas as preces são ouvidas. Só que a resposta vem de formas indiretas. Vem através de uma criança órfã, de uma pessoa que está pedindo na rua, vem através de um terceiro que te ajuda. A resposta às tuas preces sempre virá. Agora, você precisa entender. No Evangelho tem uma colocação que eu acho fantástica. A pessoa estava andando no deserto e começa a ter problema com sede, de repente ele cai, bate o rosto no chão e não sabe mais o que fazer, então ele pede para Deus, olha, me ajuda de alguma forma, senão eu vou desencarnar. E aí vem uma ideia muito forte nele, olha, vai para a esquerda e sobe o morro. Quando ele sobe, ele olha e vê a água do outro lado. Se é alguém que tem fé, ele diz assim, graças a Deus eu fui inspirado por um bom espírito e me colocou para andar para a esquerda e eu estou vendo água. Se ele é totalmente materialista ou não acredita em nada espiritual, ele diria assim, eu sou bom mesmo, hein? Se eu tivesse ido para a direita, eu teria desencarnado de sede, mas eu vim para a esquerda. Então, a nossa visão, ela está muito associada a coisas espirituais, muito associada. Tem gente que não faz prece, prefere pedir para alguém fazer prece por ele, ou paga para alguém fazer, porque ele acha que não vai ser ouvido. Ele esquece que Deus é Pai de todos nós, e um pai olha por todos os filhos. Ele acha que a pessoa, às vezes, tem uma vibração diferente, tem uma condição diferente, um conhecimento a mais, que Deus vai ouvi-lo mais. Isso não é verdade. Porque a forma, quando você diz assim, graças a Deus eu fui inspirado, subi o morro e estou vendo água, isso é uma prece. Nós temos, a nossa música chega através da gente, através das ondas, né? O ar que transporta. As nossas preces são transportadas por local que a gente quer mandar através do fluido cósmico universal. Então, tem gente que diz assim, eu posso fazer prece por alguém que desencarnou, alguém que morreu? Claro! Ele vai receber isso como se estivesse te vendo numa televisão lá. Ele vai receber essa energia, esse impulso. A gente sempre pede para que a pessoa mentalize o plano superior e peça para interceder pelo teu ente querido. Porque, para quem está no plano espiritual, às vezes ainda aguardando para ser despertado, num estado de torpor, quando recebe uma prece, é um alívio enorme. É uma força que vem, que coloca a pessoa de uma forma positiva para continuar caminhando, continuar crescendo. Então, as preces são extremamente importantes. Por que eu estou falando tanto nisso? Porque agora é o momento da gente mentalizar as pessoas que a gente sabe que está precisando. Todo aquele que frequenta uma casa de oração, quando a gente está conversando, a gente sempre pede, olha, liga para alguém que tem necessidade, porque você tem o Evangelho, você conhece a doutrina dos Espíritos, onde você pode se apegar, é uma mão que você pega na mão de Deus através da doutrina dos Espíritos, mas nós temos irmãos que estão falando em suicídio. Conversa com essas pessoas, mostra para elas a razão que elas estão aqui. Tem um espírito que brinca e diz assim, quando a gente antecipa o nosso desencarne, através de um acidente ou através de um suicídio, a gente é uma perda enorme, porque para reencarnar já é difícil, demanda de uma série de tempo de preparo, de regressão do perispírito para voltar para o corpo físico. Depois, até os 17 anos, praticamente, você fica só aprendendo, então é um tempo morto. Então, se você está numa encarnação, tem que aproveitar ao máximo. Assim como a gente via o Chico, né? Nos últimos dias ele quase não andava, quase era carregado, mas a espiritualidade fazia com que ele permanecesse, porque era um exemplo vivo para a gente. Então, se manter na encarnação é o ideal. A gente tem que agradecer o pai e a mãe pelo corpo físico. O espírito não vem do pai e da mãe, o espírito vem de Deus, e ele já existia antes, numa encarnação anterior. Então, o Santo Agostinho fala da ingratidão dos filhos. Ele diz, a pior ingratidão que pode existir é a ingratidão do filho para com os pais.
Porque é a oportunidade que ele tem no reencarne de receber um corpo físico. Se ele não consegue amar esses que deram a condição física para ele, imagina, Deus que está tão longe, como é que ele vai conseguir amá-los? Né? Se o pai e a mãe estão ali, convivendo, perdendo noites, cuidando dele, uma hora é febre, outra hora é não sei o quê, cuidando dele, alimentando, cuidando, e ele depois tem uma ingratidão para com o pai e com a mãe, a gente recebe pessoas, às vezes, na entrevista, que diz assim, eu não suporto a minha mãe, eu não suporto meu pai, eu odeio. E a gente sempre coloca, olha, é bom rever. Porque se você não consegue amar quem te deu a própria vida, o corpo físico, é bom rever. É bom rever porque se a gente não ama o pai e a mãe, dificilmente vai conseguir se amar. E se você não consegue se amar, você não vai amar ninguém. A gente só dá o que tem, a gente não dá o que não tem. Se você não aprendeu a amar, você vai fazer o quê? Não é? É muito difícil você conseguir passar para alguém coisas que você não consegue enxergar, não consegue colocar em prática. Eu estava lendo a Revista Espírita de novembro de 1868 e tem uma pessoa que escreve para o Kardec do Oriente Médio, diz assim, Kardec, eu estou vendo o que você coloca na doutrina dos espíritos, o que o Espírito da Verdade coloca, e eu fiquei assim impressionado. Mas eu olho aqui para o Oriente Médio e vejo os preconceitos, o valor que se dão, por exemplo, para a mulher, um monte de coisa aqui, que eu acho que nós estamos fora dessa realidade. Você fala em momento de transição no planeta, de crescimento espiritual, mas parece que não vai chegar aqui, pelo jeito. E aí o Kardec consulta a espiritualidade e a resposta vem da seguinte forma. O planeta como um todo passa, às vezes, por processos de pandemias, de erupções vulcânicas, de maremotos e uma série de coisas, porque isso tem a finalidade de agilizar o nosso crescimento espiritual. Então, você não fica imaginando que a Europa vai ter uma evolução e o Oriente Médio vai ficar para trás. Todos os espíritos que estão reencarnando nesse momento de transição para fazer essa mudança do planeta, eles vão atuar em todos os países de forma diferente, de acordo com a cultura de cada país, mas obrigatoriamente fazer com que esses países evoluam. Numa das entrevistas que o Kardec faz também com o espírito, já de uma orbe mais elevada, o Kardec pergunta, e como é que é a alimentação? Ele responde, como é que é? Mas tem ódio lá? Não, não tem. Tem inveja? Não, não tem. Tem, como é que desencarna? A energia é muito sutil e tal. Aí, chega uma hora o Kardec pergunta, escuta, mas vocês evoluem como? Ele responde, ajudando vocês. Então, a gente, quando pensa em família universal, nós estamos pensando no cosmos, né? Será que a Terra seria privilegiada, só ela, de ter aqui espíritos reencarnados? Em todos os lugares tem, Deus cria todos os dias, todos os segundos. Então, é muito importante a colocação do espírito respondendo para o Kardec, no sentido de que ninguém fica para trás. Então, nós temos esses processos que agilizam todo o processo de evolução através de várias formas, né? O Kardec estuda várias situações da época de 1800 e consegue ir colocando o que veio na sequência daquela dificuldade que a população passou. Nós estamos hoje num processo onde obrigatoriamente a gente tem que parar e olhar para dentro da gente mesmo. A convivência maior com a família, que traz algumas dificuldades, mas traz alguns entendimentos. Aí você fica pensando assim, eu quero dinheiro comprar um carro novo. Tá, mas vai mostrar o carro novo para quem? Você não pode nem sair de casa. Eu quero dinheiro para ir num restaurante. Tá, mas hoje o restaurante recebe no máximo 40% de pessoas. Você não pode nem ir. Eu vou botar uma joia para quê? Para mostrar que você tem e os outros não têm? Vai botar uma roupa nova, vai mostrar para quem? Aí você começa a cair numa real que o importante é ser e não ter. Que se
Deus nos dá 2.000 encarnações para a gente ir pagando o carnezinho, é para ver se num determinado momento a gente muda o nosso foco de visão e começa a trabalhar o crescimento espiritual. Não é? Então, esse momento de pandemia, ele é um momento necessário. Nós acreditamos que vamos retornar muito melhor do que éramos. Porque eu, ouvindo de um palestrante uma vez, que ele todo dia entrava no elevador, subia, descia, levava, voltava. Aí um dia ele entrou no elevador, o ascensorista falou: hoje o senhor não está bem, né? Ele parou, olhou para o ascensorista e falou: mas por quê? Não, porque eu observo todo dia, o senhor está com o rosto, uma aparência boa, vibração boa, hoje o senhor está triste. Aí ele começou todos os dias, quando chegava, a enxergar o ascensorista, porque ele não enxergava o ascensorista. Ele simplesmente pegava o elevador, subia e não enxergava as pessoas. E tem até o presidente dos Estados Unidos que está entrando num helicóptero, isso circulou em tudo quanto é lugar, ele passa direto pelo soldado, entra no avião, cumprimenta todo mundo, aí, peraí, eu não cumprimentei. Aí volta lá fora, dá a mão para o soldado, faz questão de dar a mão, o soldado fica todo desconcertado porque estava em forma, mas a gente tem que passar a enxergar as pessoas. A gente normalmente não enxerga, e do jeito que a gente vinha, cada vez estava enxergando menos. E hoje você percebe que, tendo dinheiro ou não, se entrar num hospital e a intubação não der certo, desencarnou. Então o dinheiro vale para quê? Viver bem todos os dias. Se você deita e amanhece no plano espiritual, tem que ter na tua mente que tudo aquilo que deu para fazer, você fez. Porque senão vai ficar sempre devendo, né? Então, a gente tem que estar preparado do jeito que estamos vindo para cá, quando reencarnamos. Já temos uma passagem de volta. Todo mundo já tem essa passagem de volta comprada. Não é? Às vezes eu me senti mal outro dia, achei que estavam mexendo na minha ficha já, né? Porque são momentos que você percebe que vai ter que voltar. E às vezes você olha para alguém e diz: nossa, mas tão novo, né? Para voltar para o plano espiritual não tem época certa. Né? Uma vez perguntado por um espírito como é que fazia a história de bala perdida, ele diz: olha, a gente não muda nada da física, não muda nada de leis naturais. Mas se o espírito é para desencarnar numa bala perdida, ele vai passar na rua de baixo, a gente orienta para ele passar na rua de cima, na frente da bala, quando a bala for sair. E ele desencarna. Não mexe em leis naturais, mas se for a hora, vai desencarnar. Né? Então, no dia a dia, a gente tem prece que serve para pedir, para agradecer e para louvar. Quando a gente começa o dia, sempre tem que ter uns minutos, ou até mesmo dentro do carro, indo para o trabalho, elevar o pensamento a Deus, agradecer pela vida, pelos antepassados, pelos descendentes, por todos aqueles que estão à nossa volta, que contribuem para o nosso crescimento espiritual. A gente aprende com todas as pessoas que estão ao nosso lado. Então, esse agradecimento inicial é um comando que a gente dá para as células hoje, que vai ser um dia fantástico, nós vamos estar bem, nós vamos ter um crescimento hoje em todas as áreas. Se você levanta, olha para o espírito e diz: olha, hoje você acabou com o dia. Porque o nosso espírito é o comando. Através do perispírito, ele atua no corpo físico. Se você dá um comando positivo, automaticamente as respostas serão positivas. Se você dá um comando negativo, automaticamente nós vamos ter dificuldades para administrar o resto do dia. Então, tem muita coisa que a gente tem que aprender a fazer no dia a dia. Quando o plano inferior achou que com essa pandemia ia fechar todas as casas de oração, o plano superior colocou: fica tranquilo, eu vou abrir uma casa de oração em cada lar. E isso vem acontecendo através da internet. Aqui no João Ramalho a gente tem hoje
atendimento fraterno de entrevista por telefone, tem as reuniões de ectoplasmia pela internet, reuniões de obsessão pela internet. A gente não pode deixar de agradecer a quantidade de pessoas que têm contribuído, desde sacolinha presente para as crianças assistidas, a alimentação que a gente nunca teve dificuldade, desde que começou a pandemia, que era uma situação que a gente achava que ia ter muita dificuldade. Alimento, muito pelo contrário, a gente conseguiu atender a nossas necessidades internas, auxiliou algumas casas que estavam em dificuldade com relação à alimentação, vestimenta, criamos mais tarefa de sopa fraterna e foi crescendo. Nós demos continuidade à nossa construção graças à ajuda de todo mundo. A gente hoje já conseguiu colocar a cobertura do Grupo de Fraternidade João Ramalho, onde no último andar vão ser as salas de aula, para a Edu crescer ainda mais. Depois tem no primeiro andar o salão e na parte de baixo nós vamos ter uma série de coisas e usar esse prédio antigo totalmente voltado para o social. Então, os momentos foram momentos que nos levaram a pensar. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, nossa, essa pandemia é um tempo perdido. E aí eu ouvi de uma outra pessoa, não tem tempo perdido para a espiritualidade. Não existe tempo perdido. Existe um tempo para você parar, pensar, retomar as suas caminhadas, retomar o teu sentido, o teu crescimento espiritual. Né? Então, apesar da dificuldade, nós tivemos uma série de pessoas de fora nos auxiliando para que pudéssemos auxiliar aqueles que estão numa condição mais necessitada. Então, a gente quer agradecer muito em nome do Grupo de Fraternidade de João Ramalho, de todas as coordenações, essas pessoas que têm auxiliado. Hoje, para as crianças, a gente deu também material escolar, que nunca tinha sido dado. Né? Então, foi presente material escolar e doces, que veio uma sacola à parte de doces e tal. Então, com todas as dificuldades, a gente percebe que a gente pode fazer muito mais do que faz. Né? Quando eu vejo o que o Kardec fez em 10 anos na doutrina dos espíritos, sozinho, né? Eu fico pensando, aqui nós temos mais de 500 colaboradores. Né? Se tem um espírito que coloca que uma prece de uma pessoa é ótima, de 3 pessoas pensando a mesma coisa, melhor ainda. Se tiver 100, cada um com um pensamento diferente, não ajuda. Mas se os 100 estiver pensando a mesma coisa, realiza verdadeiros milagres. Então, numa casa de oração, se você tem pessoas bem intencionadas, vibrando com o mesmo objetivo, realiza coisas que a gente nunca imaginou. E é isso que a gente gostaria de passar, principalmente para quem está em casa, às vezes, numa dificuldade, não está podendo sair, não está podendo conversar, e poder receber alguma coisa do Evangelho. A gente, através do Edu, do João Ramalho, tem colocado essas palestras no site para aquelas pessoas que estão com algum tipo de dificuldade, possam assistir essas palestras. Pode agora, como a gente está fazendo o Evangelho em todos os lares, às 21 horas, todos podem mentalizar o plano superior, colocar sua água para fluidificar, e essa união de pensamentos, de prece, a gente auxiliar os nossos tarefeiros, que alguns estão com problema de doença, passando por uma série de dificuldades. Né? Então, essa energia toda que a gente consegue mandar para os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, ajuda e muito. Então, a gente não pode achar que um momento como esse é perdido. Nunca é perdido. Não é? É um momento que nos obriga a caminhar. Se obriga a caminhar, vamos ter algum futuro de crescimento espiritual. E a gente, quando começa a falar do Evangelho, é muito difícil parar. Porque tem tanta coisa, cada vez que a gente aprende um pouco, você chega à conclusão que não sabe nada. Aí aprende um pouquinho mais, chega à conclusão que sabe menos ainda. Porque são tantas coisas que foram colocadas, a sabedoria divina é tão grande,
que realmente uma encarnação só não daria. Por isso já foi colocado várias encarnações para que a gente tenha a oportunidade de fazer que a nossa evolução seja contínua, né? Nós, sempre que estamos aqui no João Ramalho dispostos a receber irmãos nossos que estão precisando de ajuda, e o que a espiritualidade maior que dirige o João Ramalho acha é que todo aquele que chega como assistido, dentro de um curto espaço de tempo, ele seja um assistente. Porque é vivenciando a parte assistencial que você consegue crescer. Não dá para fazer evolução de elevador, de helicóptero, é milímetro a milímetro. E não adianta, você ama alguém, não adianta você fazer no lugar dele o que ele tem que fazer. O crescimento espiritual, ele é individual. Cada um faz a sua parte. Se não fizer a sua parte, não cresce. E se a gente falha como pai e mãe, a pior dor para a gente é estar no plano espiritual, ver o nosso filho sofrendo, porque nós falhamos. Santo Agostinho coloca que quando você bota o pé no plano espiritual, o plano superior te pergunta assim: escuta, o que você fez daqueles espíritos que eu dei para você cuidar? E você olhar, hoje a gente recebe pedido de psicografia, e aí quando o plano espiritual acessa os pais choram porque os filhos estão sofrendo porque não conseguem fazer o que tem que fazer. O filho chora porque o pai e a mãe fez no lugar dele coisas que eles deviam ter feito. Então o filho não tem experiência, encontra uma dificuldade, sofre. O filho sofre, chora, o pai e a mãe choram no plano espiritual, porque falharam. Porque tudo na vida tem que ter equilíbrio. Não pode fazer aquilo que a pessoa tem que fazer para poder crescer espiritualmente. Você tem que dividir, tem que ir dosando, né? E o equilíbrio é a coisa mais difícil que nós temos. Nós gostaríamos de agradecer a todos que vão ter a oportunidade de ouvir esses minutos que nós falamos, que estejam sempre seguros que quem está no comando desse barco é o Cristo. E onde o Cristo conduz, nada dá errado. A gente vem acompanhando, através da nossa história, tudo de bom que vem ocorrendo. E nós continuamos pedindo, implorando, agradecendo através das preces a oportunidade que a gente teve de conhecer a doutrina dos Espíritos e as outras religiões que conheceram também uma forma de chegar ao Cristo, chegar a Deus. E o Cristo sempre colocou que através dele é o caminho para se chegar ao Pai Eterno. Que Deus possa amparar a todos e que possamos juntos continuar nessa, em outras encarnações, nos reencontrando no plano espiritual, porque queremos ser espírito afins de todos. Espíritos afins sempre se encontram antes, durante e depois da encarnação. Muito obrigado.